Olá, sejam bem-vindos ao programa Por Dentro da História, onde estamos divulgando fragmentos da história e da cultura de Mossoró. Estamos aqui no estúdio com a professora doutora Taniamá da Silva Barreto, né? E a semana passada a gente já conversou com a professora Taniamá falando da vida dela lá na cidade de Martins. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a vida profissional dela. Então, boa tarde, professora Taniamá. Boa tarde, Geraldo. Retomando, né? É importante eu dizer que é muito feliz eu estar aqui de volta ao seu programa. E eu entendo que a gente falar da minha vida profissional vai dar um salto, né? Porque a semana passada eu falei na questão de eu chegar em Mossoró, né? Aí até me formar foi muito tempo. A gente queria, na realidade, começar a ver sua conclusão do segundo grau e como você chegou à universidade, né? Aqui em Mossoró. Terminei o segundo grau no Jerônimo Rosado, né? Naquela época, colégio estadual, e logo em seguida fiz vestibular e entrei na universidade. Passei no primeiro vestibular. A minha intenção a intenção do meu pai era ingressar na área de saúde e a minha intenção era ingressar, de fato, na educação. Então, eu fiz vestibular, naquela época tinha 3 opções. Tinha a opção fiz a primeira opção de enfermagem, que tinha enfermagem aqui, o primeiro ano que estava acontecendo enfermagem em Mossoró. Precursora, então, do curso de enfermagem. Exato, de Mossoró. Segunda opção, pedagogia, e terceiro, serviço social. Gente, eu digo, pronto, enfermagem tem muita concorrência, eu não vou passar, vou ficar em pedagogia, passei em enfermagem. Então, fiz faculdade de enfermagem, já sendo professora, certo? Da educação infantil, e simplesmente aconteceu o que eu não esperava. Amei a profissão de enfermagem, não como cuidadora, mas como educadora. E passei naquela época era 4 anos a faculdade. Passei os 4 anos me preparando, me aperfeiçoando para ser uma boa enfermeira professora. Desse jeito você casou seu querer com o seu pai, né? Estava na área de saúde e na área também que você gostava e queria trabalhar. Exato, né? Papai, de qualquer maneira, no início ele refutou um pouco, mas ficou muito satisfeito porque eu fui a primeira filha a ingressar na universidade e estava na área de saúde que ele queria, mas sem me ausentar do meu perfil de educadora. É tão verdade, Geraldo, se você perceber no meu currículo, todas as escolas daquela época formando pelotão de saúde, estava a Taniamá lá formando pelotão de saúde. Porque como eu não queria o hospital, eu corria para as escolas, para a educação sanitária e saneamento naquela época, né? E os pilotões de saúde na década de 70, em 71, 72, você sabe que era o auge, né? Então, eu corri muito para a minha formação na área de educação em saúde. E por aí participei do projeto Rondon, aquele projeto também que era o CRUTAC, né? Você fez o CRUTAC aonde? Era o CRUTAC, eu fiz naquele Vale do Açu. Naquela região do Vale do Açu. Era sábado e domingo, eu corria para lá, para as benditas palestras, para não ir para o hospital. E o projeto Rondon, eu fiz Rondon local, quando estagiei no Hospital Francisco Menescal, naquela época, o Hospital Salineiro, né? E o regional, que eu fui para Pernambuco, o nacional, que eu fui para o Paraná. Então, eu fiz os 3 rondons, local, regional e nacional. Eu acho que foi um grande diferencial na minha carreira. Aí você terminou o curso em que ano? Eu terminei em 76. Aí foi logo para mestrado ou foi trabalhar e depois é que foi para Não, eu já era professora do Estado. Já estava como professora. Eu entrei como professora do Estado na educação infantil
em 68. Então, quando eu fui fazer enfermagem, eu já era professora. E quando eu terminei, terminei como se diz assim, o baile de colação de grau, minha mala estava no toalete da CDP para eu ir para Recife, fazer especialização. Eu fui para Recife fazer pós-graduação em nível de especialização. Porque como meu caminhar era de fato o processo educativo, eu tinha que me aperfeiçoar. Então eu fui para Recife, fiz a especialização, o ano de 77 todo, e quando eu retorno, e isso licenciada do Estado, quando eu retorno, aí já assumo a universidade, já continuo, vou para a educação do ensino médio, né? Fui ensinar no estadual, onde eu estudei. Aí você deixou o básico, já passou Deixei nível o básico, médio fui direto para a universidade e o estado. Então eu tinha 40 horas no estado e 40 horas na universidade. Eis os resquícios dessa minha alergia, né? O pó de giz muito forte. Nós tínhamos que dar, de fato, 40 horas em sala de aula, não tinha os 25% de pó de giz que o pessoal tem hoje, mas me realizei. É interessante, a gente assiste uma aula hoje nas universidades, até do quadro aí é com giz, né? Não é mais com giz, é com lápis, é com projetor e tudo. Então hoje tem uma série de elementos que facilitam muito aí a transmissão de conhecimento. Mas na época era só giz mesmo, né? E era incrível. Era só a saliva e o giz. E o mais importante, Geraldo, eu tive também, mudando um pouquinho o enfoque, eu tive uma vantagem muito grande, porque como eu era e sou professora de vocação e uma excelente enfermeira também, graças a Deus, então o meu negócio era vir da aula e correr me capacitar. Então você imagina, 77, fiz especialização, em 83 fui fazer mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Voltei, passei 10 anos, em 93 fui fazer doutorado também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fiz especialização na UFRJ, especialização em tecnologia educacional, mestrado em enfermagem, porém a área de pesquisa sendo educação e currículo. E o doutorado também. E como foi para você, uma menina pobre, trabalhando, dando toda essa carga horária aí em escola e na universidade, enfrentar mais esse mestrado, esse doutorado, foi muito difícil, né? Esse ponto aí, para chegar a esse cargo? Uhum. Olha, veja só, eu digo que eu tenho um tributo muito grande. Primeiro que naquela época, né, em pleno regime militar, uma pessoa com uma ideologia, eu entendo que era além do momento atual, e quando eu cheguei no Rio de Janeiro, fui fazer a seleção do mestrado, Geraldo, quando eu fui fazer a seleção em Recife, da especialização, eu digo, eu vou porque eu vou passar. E passei em primeiro lugar na seleção. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu disse, agora o que o desafio é grande. Olha, eu estudava, para você ter uma ideia, Geraldo, eu tive 3 picos de doença pulmonar. Em 76, 77, na época eu estudava em Recife, e em 83, 84, na época que eu estudava no Rio de Janeiro, no mestrado. Porque a minha ânsia era tanta de estudar. Para você ter uma ideia, em 84, a proporção que eu fazia o mestrado, fazia também a especialização em tecnologia educacional, numa área que eu não sabia o que era, né? Porque não tinha computador aqui no Nordeste, né? E eu acho que meu grande desafio foi ser resiliente. A teoria da resiliência e a teoria da resistência foram os meus conceitos, as minhas bases de sustentação.
amor, fé, esperança e solidariedade. A crença de que tudo posso naquele que me fortalece. Quais foram os temas dessas suas conclusão aí de mestrado e doutorado? Você repetiu o tema? Foi sempre o mesmo tema? Não. Tudo com foco no ensino. Por exemplo, a de Recife, eu procurei trabalhar o processo educação em saúde, coisa que ninguém nem falava. Então, eu fiz um trabalhozinho, TCC de conclusão do curso de especialização, e que, inclusive, naquela época tinha a Fundação CESF, né? E eu trabalhei os operários de lá e tudo, como eles se comportavam no processo educativo. No mestrado, o meu tema, a minha pesquisa foi o currículo, o ensino de administração e enfermagem nos cursos de graduação. Ou seja, eu trabalhei as teorias educacionais, à luz delas eu analisei o processo ensinar-aprender. E trabalhei 14 cursos de graduação em enfermagem no estado do Rio de Janeiro. Foi muito difícil, porque uma nordestina negra, zona rural, chegar no Rio de Janeiro criticando o ensino do Rio de Janeiro, você imagina. Eu não sei nem como foi que eu consegui passar naquele mestrado, né? Na UFRJ, que na década de 20, eu analisei muito o perfil da UFRJ. Você não entrava na universidade qualquer pessoa. Qualquer pessoa que ele disse, só entrava o branco e de boa família. Eu era negra e da zona rural. Consequentemente, eu tinha que me desdobrar em estudar muito. E montei estratégias de simplicidade, de afetividade, penetrei nas escolas, trabalhei os currículos das escolas. Tive uma grande vantagem que eu tinha estudado Dermeval Saviani, aquela teoria histórico-crítica que ele começava a discutir, eram as 13 teses, e eu aprendi muito a humanizar a abordagem técnico-científica. Ou seja, cheguei nas graduações dos cursos das universidades do estado do Rio de Janeiro, não como dona do conhecimento, mas como aquela pessoa simples, humilde, que não sabia nada e que queria saber. Esse foi o caminho que eu encontrei para as pessoas abrirem as portas dos cursos e deixar eu investigar como estava acontecendo o ensino de enfermagem no estado do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei em 93, basicamente em julho de 93, eu fui fazer o doutorado. De novo um desafio. Grávida de 5 meses, né? E participando de uma seleção numa universidade, frente a uma banca, que a primeira pergunta que me fez foi essa: como é que você quer fazer doutorado se você está grávida? Foi. Aí eu disse, eu vim, doutora Ieda de Alencar Barreiro, foi quem me fez essa pergunta. Eu vim porque tenho um projeto de tese de doutorado melhor do que todos os outros candidatos. Então, aí ela disse, que projeto é esse? Eu digo, a senhora já tem a cópia, mas eu posso explicar. Eu estou discutindo uma base filosófica que oriente o ensino de administração em enfermagem, que saia do gueto do tecnicismo e parta para uma filosofia humanística da educação. Aí pronto. Aí já não tem mais argumentos. Já caí nas graças da doutora Vilma de Carvalho, que era piauiense, pós-doutor em filosofia, enfermeira, filósofa, e pronto, agarrou mesmo. E disse, olha, serei sua orientadora. Agora, numa banca, onde tinha 5 doutores, e uma levanta a mão e diz que vai ser minha orientadora, passei. Estava com tudo, né? Estava com tudo. Mas, infelizmente, no trilhar, ela faleceu, né, que ela era diabética, mas eu
recebi uma outra doutora educadora, né, pedagoga, doutora Marlene de Carvalho, que foi assim uma sumidade, tudo para mim. Olha, Taniama, mais uma vez a gente fala, nosso tempo é muito curto, né? Então, nesse segundo bloco, nós acabamos aí com o nosso tempo. Queremos agradecer a você por participar aqui, lhe convidar para participar da próxima semana, onde vamos explorar sua vida intelectual já como escritora, né? Com certeza, espero estar aqui na próxima semana. E agradeço ao telespectador por nos acompanhar e convidar para a próxima semana continuar assistindo essa entrevista com a professora doutora Taniama Barreto. E dizer, se você quiser deixar alguma sugestão, fazer alguma crítica, use o Gmail gmaia1@gmail.com, e lá você pode deixar aí sua opinião sobre o nosso programa. Então, até a próxima semana, se Deus assim permitir.